Marcos capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Você crê que isso realmente aconteceu? Que Jesus estava numa sinagoga ensinando, um demônio quis tomar a palavra e o Senhor o repreendeu e esse demônio saiu e o homem foi liberto. E eu pergunto, você crê que o Senhor tem poder para operar na tua vida também, na tua casa, na tua família? Você crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza. Eita glória. Troca ali para minhas pilhas, evangelista Val, por gentileza. Quem me ouve bem, diga amém. Amém. Muito bem. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui, amados, é algo que no tempo dele, nesse momento da história, é algo novo, é algo inédito. Porque se nós olharmos no Antigo Testamento, não vemos ninguém expulsando demônios. Nós vemos no Antigo Testamento poucas menções a respeito de Satanás. Por exemplo, encontramos no livro de Jó, falando que o diabo foi diante de Deus acusar a Jó. Encontramos, por exemplo, no livro das Crônicas, falando que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Encontramos, por exemplo, no livro do profeta Zacarias, uma profecia, uma visão, em que o sumo sacerdote Josué está diante de Deus e Satanás à sua mão direita para se lhe opor, mas nós não encontramos rei, profeta, sacerdote, qualquer um desses expulsando demônios. Não vemos isso. Mas nós vamos ver isso acontecer no Novo Testamento. Não é que os demônios não agiam, mas as pessoas não tinham esse entendimento, não tinham ainda essa revelação, esse conhecimento. E se você quiser anotar, obrigado, querida. 1 de João, capítulo 3, no versículo 8, está escrito na parte final que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras das trevas, para desfazer. No mesmo tempo que Satanás agia no Antigo Testamento, no mesmo tempo que Satanás agia nos tempos aqui do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, o inimigo também continua agindo nos nossos dias. Eu não sei se você viu, essa semana, eu vi hoje pela manhã, não é? Mas saiu a reportagem, acho que ontem, anteontem, um caso em Porto Alegre, um homem bem-sucedido, morando num condomínio de luxo, na zona sul de Porto Alegre, ele pega uma arma, ele mata a esposa, a mãe, a sogra e o filho de 14 anos, e ao final se suicida. Olha que tragédia. Dentro da própria casa. Ele pega a arma e vai. Matou primeiro a esposa, matou depois a própria mãe, matou depois a sogra, matou depois o filho de 14 anos e depois tirou a própria vida.
Na reportagem falam a respeito de depressão, na reportagem falam a respeito de dívidas, que aparentemente ele era um empresário, mas tinha muitas dívidas, não é? Mas independente das dívidas, independente da depressão, da situação, nós sabemos que quem está por trás disso tudo é o inimigo da nossa alma, é o diabo. Amados, o diabo não está dando de brincadeira não, está agindo por brincadeira, o negócio é sério. E o problema é que tem muita gente que ainda não acordou. Nós vemos em dias, eu não sei se você tem acompanhado os noticiários, apreensões de droga não é mais quilo não, é tonelada. Você já viu isso no noticiário? Apreenderam 50 toneladas de cocaína, 20 toneladas de maconha, todo noticiário aí, as toneladas, aos montes. Nós vemos em dias, por exemplo, na questão da violência hoje, as milícias, os traficantes, os grupos armados aí, né, esses partidos que se reúnem, partidos no sentido de organizações criminosas, tá? Tem armas de exército, tem armas que a polícia militar não tem, que a guarda não tem, e a sociedade está se esfacelando em todos os sentidos. O inimigo não está brincando, está agindo de todos os lados. Então é necessário compreender que nós estamos, como disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 10, nós estamos como ovelhas em meio a lobos. O inimigo não está dando brincadeira, não está agindo por baixo, pelo contrário. Nos diz a Escritura que no final dos tempos os demônios agiriam mais intensamente. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Mas a Escritura também nos ensina como agir, não é? Qual deve ser a nossa postura. Então vejamos aqui. Diz o versículo 21, em que começamos a leitura, que num sábado, em Cafarnaum era a cidade da Galileia, uma cidade litorânea, ficava às margens do mar da Galileia. Num sábado, ele foi à sinagoga. E se você tiver uma caneta aí, grife aí a última palavra, a última expressão, está escrito ali, ensinava. Ensinava o quê? A respeito do reino de Deus. Ensinava a respeito de como se tornar filho de Deus. Ensinava a ter uma mentalidade conforme o Senhor, conforme o Rei dos Céus. E ele ensinava de maneira simples, para que todos os que estivessem ouvindo compreendessem. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Ele ensinava de maneira simples, ele não ensinava com um linguajar complicado, ele não ensinava se colocando, não é, de maneira distante das pessoas, ele trazia o ensinamento de maneira simples. E nós temos que aprender a palavra. Está escrito em Oséias 4, versículo 6, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós temos que conhecer a verdade. Conhecer a verdade da palavra, a verdade aqui da Escritura, porque o inimigo da nossa alma não dá moleza não, e ele trabalha em primeiro lugar para não termos o conhecimento da Escritura, em segundo lugar, ainda que tenha, ele trabalha para que seja um conhecimento deturpado, distorcido e não verdadeiro, porque um conhecimento verdadeiro transforma. Vou lhe dar um exemplo muito simples, eu não sei se você já ouviu a Nona Sinfonia de Beethoven, você nem se ouviu falar quem é o Beethoven, mas é algo belíssimo, é algo que move a alma, não é? Uma orquestra tocando e um coral cantando, coisa belíssima, move a alma. Pode ser a pessoa mais iletrada, pode ser alguém bruto, do interior, que nunca ouviu nada diferente do que aquela música regional que ela tenha. Mas quando ela ouve algo belo, ela contempla aquilo, e dependendo da pessoa, vai às lágrimas. Se uma música criada por um homem tem um poder, tamanha influência sobre a alma, imagina o que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando está entrando no coração deles. E querido, querida, a palavra de Jesus tem que entrar no teu coração, tem que entrar no nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Mas é entrar e permanecer. Porque se não permanecer, o diabo vai, ó. Você lembra da parábola do semeador? Jesus fala de 4 tipos de terreno,
4 tipos de terreno, que são 4 tipos de corações. O primeiro é o que caiu à beira do caminho e as aves do céu comeram. E quando Jesus está explicando, ele diz: aqueles que ouviram a palavra e o inimigo veio e roubou. Roubou a semente, roubou a palavra. Nós não podemos deixar o inimigo roubar a palavra do nosso coração. Nós temos que guardar. Nós temos que guardar. João capítulo 8, vai lá comigo. O Senhor Jesus disse o seguinte: Evangelho de João, você está em Marcos, passa Lucas, depois é João. João capítulo 8, eu vou ler os versículos 31 e 32. Está escrito assim, João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Se você tiver uma caneta, grife aí permanecer e grife aí conhecer no versículo 32, conhecereis. Jesus deixa claro, então, que é necessário permanecer na palavra dele. Então conhecer essa palavra. Queridos, nós vivemos em dias, tem crente que sabe todos os integrantes do Big Brother Brasil, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos. Vemos em dias de gente que conhece a escalação do time do coração, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, sei lá, mas não sabe nada de Bíblia. Você acha que o diabo não sabe? Ele sabe isso aqui de cor, em todos os idiomas do mundo e até na língua de anjo. Ele conhece tudo. E ele vai aplicar e distorcer e levar as pessoas para o mal. Você já reparou, você já conversou com gente aí de rua, pessoal de rua? A maioria esmagadora é desviado. É desviado. Ex-pastores, obreiros, diáconos, muitos que não permaneceram. Está entendendo a seriedade da coisa? É conhecer e permanecer na verdade. Religiões, temos aí aos montes mundo afora. Jesus nunca veio trazer religião, ele veio trazer a verdade. Ele veio trazer uma palavra que liberta e transforma. Agora eu tenho que acreditar nessa palavra, eu tenho que conhecer essa palavra e eu tenho que permanecer nela. Ele deixa claro: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará do pecado, libertará do poder das trevas, da cegueira espiritual, da condenação vindoura. Liberta de tudo isso. Liberta de tudo isso. Nos diz lá Apocalipse 12, versículos 10 e 11, que Satanás vai diante de Deus dia e noite nos acusar. Mas está escrito também que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Diga para a pessoa que está perto de você: você tem que conhecer essa palavra aqui, viu? Você tem que conhecer essa palavra. E além de conhecer, permanecer nela. Muita gente por aí até conhece, mas não permanece. O diabo vem de mentira, o diabo vem de ilusão, o diabo vem de engano, embrulha o pecado com aparência bonita, embrulha a ilusão. Nós vivemos, amados, no século 21, por exemplo, em que estão adorando deliberadamente ao diabo. Estava comentando essa semana, você sabe que teve o carnaval, e eu vi uma reportagem falando da escola de samba do Rio de Janeiro, que ganhou o título, e o samba enredo foi sobre Exu. E aí tinha um ator lá no desfile que representava o Exu, uma mulher que ia à frente lá, uma atriz, sei lá quem, que era a Pombagira, e na entrevista a turma chorando, dizendo, celebrando o título e dizendo que é necessário acabar com o preconceito religioso, porque tem que ser toleradas todas as religiões, não é? E afinal de contas, as religiões de matriz africanas estão aí e devem ser respeitadas. Tudo bem, são religiões, devem ser respeitadas. O país é laico. Agora, uma coisa é a organização da nação, outra coisa é a verdade, outra coisa é a palavra do Senhor. Só existe um Deus, e só existe um intermediário entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Só existe um que derramou o sangue na cruz para me remir de todo o pecado, para nos perdoar, para nos lavar e nos dar nova vida. E esse não foi Exu, e esse não foi a Pombagira, e esse não foi qualquer um de matriz africana. O nome dele é Jesus Cristo. Essa é a verdade, e isso me liberta.
e isso te liberta, e isso traz paz ao teu coração, e conhecer essa verdade vai transformar a sua vida. Transformou a mim. Agora, não só as religiões, mas diversas aí. Vivemos em dias, no candomblé adoram imagens, no catolicismo adoram outras, e assim por diante. Não adianta ter uma religião, Jesus não veio trazer religião, e hoje evangélico é religião. Já tem pesquisa dizendo que até a próxima década, os evangélicos serão maioria na nação. Hoje é religião, não sei se você já foi preencher uma ficha, qual religião? Evangélico. Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer a verdade, e essa verdade tem que ser verdade da nossa vida. Essa verdade que ele veio trazer, quando é verdade da nossa vida, pode vir o problema que vier, a luta que vier, o inimigo pode se levantar, mas a verdade do Senhor está conosco. Quem entendeu, diga amém. Nós vivemos numa sociedade, não só a nossa, mas mundo afora, porque Jesus avisou que o mundo jaz no maligno, que maqueia as coisas. Vou lhe dar um exemplo, preste atenção no que eu vou dizer e veja o que você entende, preste atenção. Uma notícia que saiu no jornal: casal realiza redução fetal para ter gêmeos ao invés de quíntuplos. Vou repetir, preste atenção. Casal faz redução fetal para ter gêmeos ao invés de quíntuplos. O que você entende? Pense você. Do que está se tratando essa notícia? Está se falando de quê? Essa notícia é um jeito bonito de dizer que um casal resolveu matar 3 filhos. Resolveu abortar. Um casal resolveu abortar. A mulher estava grávida de quíntuplos e abortaram 3. Só deixaram 2. Mas você acha que colocar na manchete, casal aborta 3 crianças, não seria chocante? Não seria pesado? Porque no nosso idioma e todos os demais do mundo, cada coisa tem um nome. Redução fetal é mais bonito do que aborto. Não é? Não é mais palatável, não é tão pesado aos ouvidos. E assim o inimigo faz, para maquiar o pecado, para maquiar a atuação dele. Mas nós vivemos em dias que ele não precisa mais nem maquiar. Vivemos em dias da igreja de Satanás aí, e as pessoas cultuando. Você sabia que já tem a igreja de Satanás no nosso país? Está escrita a placa, igreja de Satanás. E as pessoas cultuando ao diabo, abertamente. Vivemos em dias em que tem uma série aí, num canal, num streaming aí de internet, sobre Lúcifer. E a série está aos milhões de gente assistindo sobre Lúcifer, um bonitão, boa pinta, galã, o Satanás, e milhões de pessoas mundo afora assistindo. Vivemos esses dias. Amados, a verdade continua sendo a verdade, mesmo que todo mundo diga o contrário. E mentira continua sendo mentira, mesmo que queira parecer verdade. Quem está entendendo, diga amém. Então é necessário conhecermos a verdade liberta, a verdade transforma, e quem conhece a verdade está disposto a morrer por ela, porque Jesus morreu para que a palavra dele chegasse a mim e a você. Obrigado. Jesus morreu para que tivéssemos salvação, libertação, vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Quem está vivo, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Aleluia. Volta comigo em Marcos capítulo 1. Então Jesus está ensinando, ele está ensinando. E a turma, quando está ouvindo Marcos 1, 22, o texto deixa claro que a turma se maravilhava da sua doutrina, da maneira como ele ensinava, porque aquilo que ele ensinava, preste atenção, entrava, não era só nos ouvidos, entrava no coração. Queridos, quando o Espírito Santo traz algo ao nosso coração, à nossa vida, você pode nunca ter ouvido, mas o Espírito Santo testifica ao seu coração, essa palavra é para você, eu estou tratando com você, eu estou falando com você, e a pessoa entende. É diferente, por exemplo, de utilizar a mera oratória, utilizar tão somente a retórica, não é? Os gregos falam de retórica há 2.500 anos. Paulo fala e deixa claro, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. A sabedoria humana pode até induzir, o Espírito Santo convence.
O Espírito Santo abre o entendimento, o Espírito Santo toca no coração. Então a turma está ouvindo o próprio Deus falar, está ouvindo o próprio Deus ensinar, e eles estão boquiabertos, eles estão maravilhados, eles estão pensando: eu nunca ouvi isso, que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida, que palavras lindas que entraram no coração. E Jesus falando com autoridade. Diz o final do versículo 22, uma comparação notória, que ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas no tempo bíblico era a turma que copiava a Bíblia, sabia de cor. Chegava daí, imagine você copiar todo dia a mesma coisa. Quem é que já copiou a tabuada aí quando era criança? Umas 10 vezes por dia. Estamos juntos aí. Aprendi a tabuada copiando 10 vezes todo dia. Era o dever de casa. Dali a pouco você não precisa mais olhar. Você já sabe de cor. Assim eram os escribas. Eles não precisavam mais olhar para outra cópia da lei. Eu já sabia de cor. Agora, uma coisa é você conhecer, outra coisa é viver. E teoria sem prática é hipocrisia. Era o que acontecia com os escribas, com os fariseus e com toda a casta religiosa dos dias de Jesus. Um bando de hipócritas. A ponto de Mateus 23, Jesus dizer: as prostitutas e os publicanos entram adiante de vocês no reino dos céus, porque ouvem a palavra e se convertem. Ouvem a pregação, ouvem dizer: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. E se arrepende do pecado, se arrepende do roubo, se arrepende da prostituição, se arrepende da vida errada. E nós encontramos no evangelho prostitutas seguindo Jesus, nós encontramos no evangelho publicanos que eram estelionatários da época, seguindo Jesus, deixando o pecado. Encontramos um Zaqueu que era um estelionatário, chefe de quadrilha, largando o pecado, ele mesmo tendo uma mudança de vida, e Jesus testificando: hoje entrou salvação nessa casa, esse é filho de Abraão. Mas de todos os fariseus e da casta religiosa dos dias de Jesus, encontramos, por exemplo, o Nicodemos. Encontramos, por exemplo, o José de Arimateia, que era um homem rico, nobre, e os demais não quiseram nem saber, não é? Os demais viviam na bolha da hipocrisia. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque, vamos trazer para nós, não adianta só frequentar o culto, porque o diabo vem também. Ô pastor, que é isso? Se ele vai diante de Deus dia e noite me acusar e te acusar, você acha que ele não vem no culto? Você acha que ele não está te espreitando? Você acha que ele não está te acompanhando? Você acha que ele não está de olho? A palavra garante que está. 1 de Pedro 5,8 diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Então, eu tenho que entender, se ele anda ao derredor, sabe por que ao derredor? Porque quem teme ao Senhor, ao redor estão os anjos do Senhor, os anjos dele, ele ordena para te guardar, para te livrar, é o que a palavra dele ensina. Agora é necessário viver a palavra, né? Diga aí para a pessoa que está ao teu lado: intimidade gera santidade, e santidade gera autoridade. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu não vou viver em santidade. Se eu não viver em santidade, eu também não vou ter autoridade. E a intimidade é diária. A intimidade é diária. Diariamente a gente tem que meditar nessa palavra, não é só quando vê o culto. Diariamente nós temos que orar. Diariamente nós temos que buscar a Deus. Você escova o dente todo dia ou não? Vixe, meu Deus, fiquei preocupado agora. Toma banho todo dia, pelo menos? Isso tem que ser do mesmo jeito que escovar o dente, tomar um banho é um hábito. A intimidade com Deus também tem que ser um hábito. Não pode ser algo pesado. Pô, que chatice, pegar essa Bíblia, ler. Né? Não, querido, Deus não quer ninguém forçado. Deus não quer ninguém obrigado. Deus quer gente que ama estar na presença dEle. Deus quer gente que não vê a hora: Senhor, eu quero meditar na palavra. Eu não vejo a hora, eu quero orar. Deixa eu tirar aqui um tempinho aqui. Deixa eu orar aqui no meu lugar secreto de oração. Deixa eu buscar com a palavra. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que me fortalecer. Eu quero a presença do Senhor. O Senhor quer gente que ama a presença dEle. Mas ao mesmo tempo nós devemos compreender que nós temos que ser disciplinados nisso. Nós vivemos num mundo em que os tempos, eu acho que você já reparou, né? Já reparou que o dia passa muito rápido? Sim, passa muito rápido, é muito compromisso, é muita coisa, não sei o quê. Se você não tomar cuidado, se você não for disciplinado, você passa o dia inteiro sem orar. Bota no piloto automático, nem ora. Passa o dia inteiro sem sequer meditar uma palavra. Queridos, e hoje em dia está tão fácil, né?
Você tem um celular, baixa um aplicativo, você tem 20 versões. Ô, pastor, mas meu tempo é curto. Na hora da condução, lê. Ah, não dá para eu ler. Bote em áudio na voz do Cid Moreira, uma voz assim tranquila, serena. Só não pode dormir. Então, acesso à palavra tem, mas tem que querer, mas tem que aprender. Tem que ter comunhão com Deus, tem que ter intimidade. Porque à medida que eu vou tendo essa intimidade, a palavra vai entrando. E eu vou me ocupando. E à medida que eu vou me ocupando, os demônios, as trevas não vão tendo espaço aqui dentro. Porque eu estou me enchendo de Deus, eu estou me enchendo da palavra de Deus, eu estou me enchendo com a presença de Deus. E à medida que eu vou me enchendo, o diabo pode até vir com a cilada, mas eu não vou cair, porque eu vou estar alerta. A palavra entrou, eu vou estar forte. Aí eu vou me santificar. E aí no momento da cilada eu vou ter autoridade para agir. Ao passo que uma pessoa pode estar na igreja, pode ser batizada, pode tomar ceia, mas não tem essa disciplina diária da palavra, da oração, da comunhão com Deus. Na hora dos 5 minutos, amaldiçoa até a 10ª descendência. Na hora dos 5 minutos já vai para a porrada. Conheço um monte assim. Décadas que batizou, décadas que está na igreja, mas na hora do nervoso... não tem domínio próprio, não tem nada. Parece que acabou de converter. Não tem ainda intimidade com Deus. Chegou a luta, já o desespero toma conta. Não, querido, a gente tem que compreender a palavra. As aflições vão vir. Jesus nunca disse que ia ser um mar de rosas. Se você ouviu isso, você aprendeu errado. Ele deixou claro, anote. Digo sempre, aliás, traga caneta e papel. Você traz caneta e papel? Digo sempre, traz a nota, escreve. Está gravado, está indo para o YouTube. Você que está assistindo, Deus abençoe sua vida. Na dúvida, escuta de novo. Anota, escreve. Quando escrevemos, a ciência comprova que a gente aprende mais. Quando anota, não é? Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis... Mas em seguida ele disse, tenha bom ânimo, eu sou com você. Vai vir aflição, vai vir luta, vai vir levante, vai. Mas ele vai estar com você para te guardar, para te ajudar, para te abençoar, para te fazer suportar, para te dar vitória. Então os problemas vão vir. A questão é como a gente encara. É como a gente lida. Deu para entender? Muito bem. Jesus estava lá. E aí diz o versículo 23 que na sinagoga estava um homem com espírito imundo. Era Jesus pregando, o ensinamento entrando nos corações das pessoas, todo mundo boquiaberto, maravilhado. E aí os demônios entram na vida do homem, tomam a boca dele e diz que temos contigo, Jesus Nazareno. Note que aqui o verbo está conjugado no plural. Então não é um demônio, é no mínimo 2 ou mais. Porque temos é plural. Se fosse um, seria tenho. Primeira pessoa singular. Que tenho eu contigo. Mas não era um demônio só. Eram mais. Por isso que ele vai dizer que temos contigo, Jesus Nazareno. Viesse destruir-nos. Então, eram mais demônios. E a pergunta já traz a resposta. Porque Jesus veio desfazer as obras do diabo. E querido, o inimigo pode ter se levantado na tua vida, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, mas acredite, todo levante do inimigo vai cair por terra, porque o santo do Senhor está com você, o Todo-Poderoso está contigo, você não está só. Se você crer e permanecer nele, a verdade vai prevalecer, a bênção do Senhor vai prevalecer, todo o mal vai sair, e você vai glorificar o nome dele. Note que Jesus não dá ibope para o diabo, mesmo ele falando a verdade. Eu sei quem tu és o santo de Deus. Ele está mentindo? Nesse caso aqui não está mentindo, ele está falando a verdade. Mas Jesus não dá ibope não. Versículo 25, repreendeu-o, dizendo, cala-te, sai dele. A Bíblia não entra em detalhes, no caso desse homem, cujo nome sequer é mencionado, mas Jesus deixou claro que o diabo vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia não traz o detalhe, por exemplo, há quanto tempo os demônios estão na vida desse homem. O que os demônios já tinham feito? Mas, pegando outros exemplos bíblicos, como o Gadareno, preguei esses dias, né? Está lá em Marcos capítulo 5, o Gadareno perdeu a família, ele morava no sepulcro, ele perdeu vida social, profissional, a dignidade, vivia nu,
ferido, machucado, parecendo um lobisomem, um bicho, a vida completamente destruída. E é isso que o inimigo faz, não é? O gadareno só não perdeu a vida porque Deus não permitiu, porque Deus tinha um projeto na vida dele. E do mesmo jeito aqui, esse homem não teve a vida ceifada pelo inimigo, porque Deus tinha um projeto dele de libertação. E assim o Senhor tem um grande projeto na tua vida, acredite. O levante pode estar sendo grande, o inimigo pode estar agindo, mas vai cair por terra, a vitória vai chegar, a libertação vai chegar. Ô, pastor, nesse marido, na vida desse marido não tem jeito, tem, Jesus vai agir. Ô, pastor, essa esposa é só Deus, é Deus mesmo. Ô, pastor, esse filho aí é só Jesus, é Jesus que vai libertar ele do vício, é Jesus que vai operar na tua casa, na tua família. Todo levante do inimigo vai cair por terra. Se você não acreditar, quem vai crer? Jesus deixou claro, tudo é possível ao que crê. Se não crer, já pereceu, não é? O salmista diz no Salmo 27:13, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor, as bênçãos de Deus na terra dos viventes. Pereceria, mas não vou perecer porque creio. Diga para a pessoa que está ao teu lado, se você crê, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Você vai ver a glória de Deus no teu casamento, você vai ver a glória de Deus na tua família, você vai ver a glória de Deus na tua vida profissional. Se você crer e permanecer na verdade, o Senhor vai te honrar e te abençoar, para que o nome dele seja glorificado. Todos os que creram e permaneceram na palavra de Deus, Deus honrou. Nós encontramos um Abraão que Deus fez promessas e cumpriu. Nós encontramos um Isaac orando e clamando, Deus concedeu já logo 2 filhos de uma vez. Nós encontramos, por exemplo, um José que tem um sonho, que é uma revelação, 2 sonhos. Vai passar por muito sofrimento, mas permaneceu fiel a Deus. Não vemos José blasfemando, reclamando, poxa, meus irmãos me jogaram nessa cova, raça de miserável, isso, aquilo. Ele não reclama. Os irmãos jogam na cova, os irmãos o vendem. Não vemos José na casa de Potifar reclamando da vida, ó céu, ó vida, ó desgraça, ó miséria que me encontro. Não. Você já viu aquele ditado, se a vida lhe deu limões, faça uma limonada. Ele permaneceu fiel. Foi acusado de um crime que não cometeu. Jogaram ele na cadeia. Ele podia ter se revoltado com Deus, né? Mas ele acreditou, Deus está comigo, Deus vai me honrar, pode vir a luta que vier, eu vou permanecer fiel a Deus, querido, e Deus ama a gente assim, que é fiel a Ele, a palavra dele, ainda que venham as lutas é a preparação para algo maior que Deus já tem para você. Deus já tinha mostrado o que faria com José, ele sofreu muito, mas a bênção chegou, ele foi honrado, foram 13 longos anos de sofrimento, mas dos 30 aos 110 anos foi de muita honra e muita vitória. E assim Deus quer fazer na tua vida, meu irmão. Acredite, não desanime, persevere, não perca as forças, não. Resista. Quem for fiel até o fim vai receber a coroa da vida. Persevere na presença do Senhor. Então, muito bem. O versículo 26, Marcos 1, versículo 26. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. O espírito imundo deu o grito da derrota e saiu. Porque a palavra de Jesus é poderosa. Quando ele fala, o diabo tem que se curvar. Quando ele fala, a palavra não volta vazia. E assim ele quer fazer na tua vida. Ele está interessado em te abençoar. Ele está interessado em que você tenha vida com abundância, vida de verdade. Ele não quer ver você depressivo. Ele não quer ver você tomar remédio para dormir. Ele não quer ver você tomar de tristeza. Ele não quer ver você afrontar o inimigo. Ele quer honrar a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Que às vezes as lutas vão vir, e nós temos que saber como lidar, e às vezes no auge da luta, o inimigo ainda usa a gente para afrontar. Salmo 42, olha lá comigo, já voltamos aí em Marcos, deixa marcado aí que já voltamos, Salmo 42, abra comigo no livro dos Salmos, é fácil porque é no meio da Bíblia, abra a Bíblia no meio, vai dar no livro de Salmos, Salmo 42, olha o que nos diz aqui o texto. A situação aqui era grave, porque o versículo 3 diz o seguinte, encontrou aí? Salmo 42, versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Presta atenção aqui. Uma pessoa que chora dia e noite, ela está feliz da vida? Ela está alegre? Ela está contente?
Ela está satisfeita? As coisas estão indo bem de vento em popa? Uma pessoa que chora dia e noite, a situação é gravíssima. Vai de mal a pior. Nos dias de hoje, é depressão. Nos dias de hoje, qualquer psicólogo, psiquiatra, de cara, Rivotril, diazepam, carbamazepina, nortriptilina, já daria medicamento tarja preta. A situação era grave. A Bíblia não diz qual era a situação, mas se chora dia e noite, é uma situação grave. Mas olha ainda mais, continuando o versículo 3. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Olha só. Além da gravidade da situação, o inimigo ainda usa a gente para afrontar. Traga para a sua realidade. Se você é de Deus, por que você está doente? Se você é de Deus, por que você está com essa depressão? Se você é de Deus, por que esse marido cachaceiro ainda está na cachaça? Se você é de Deus, por que ainda não se libertou do vício? Se você é de Deus, por que está enfrentando esse problema, essa dificuldade? Oh, querido, querida, Deus não nos livra dos problemas, Deus nos dá vitória sobre os problemas. Deus não livrou os 3 amigos de Daniel da cova, da fornalha, Deus foi para a fornalha com eles e deu vitória. Deus não livrou o Daniel da cova, o Daniel foi para a cova, mas o Senhor enviou o anjo para tapar a boca. Oh, pastor, eu estou no meio do olho do furacão, eu estou vivendo um problema sério, a situação é grave, seja o problema que for, acredite, você não está só nem desamparado, o Senhor teu Deus está contigo, e se você crer e confiar, Ele vai te dar vitória, e você vai testemunhar, e o nome dele vai ser glorificado. Oh, pastor, mas na minha situação é só milagre. É Ele que tem poder para fazer milagre, é Ele que tem poder, Ele ressuscitou de volta, Ele fez as águas se acalmarem, o vento se calar, Ele operou maravilhas, não só no passado, mas opera hoje e vai operar na tua vida. Quem entendeu, diga amém. Diga para a pessoa que está do lado, creia, viu? Creia. Volta lá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. O problema de muita gente, amados, é que infelizmente é especialista só em ouvir. Ouve muito bem, mas não guarda nada, não é? Olha só, nós vemos em dias, por exemplo, que ao término da reunião, se você perguntar, o que o pastor pregou? Pregou. Pregou o quê? A Bíblia. Qual foi o assunto? A temática? Que textos ele falou? Falou tanta coisa. Abriu a Bíblia para lá e para cá. Leu um monte de texto. Não lembra nada, que não guardou nada. Agora pergunta, quem é o rei do gado? Antônio Fagundes. Lembra? Oh, amados. Vamos voltar aqui em Marcos capítulo 1. O espírito imundo saiu. O versículo 27 diz assim, todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Querido, querida, aquilo que Jesus fez no passado, Ele quer fazer na tua vida também. Ele quer te dar autoridade para repreender todo o mal. Ele quer te dar poder para que você, ungido e revestido pela armadura dEle, dê uma voz de comando e todo o mal saia da tua vida, do teu casamento, da tua casa, da tua vida financeira. Ele quer ver você agindo em nome dEle. Ele quer ver você vivendo em nome dEle. Ele quer ver você permanecendo na palavra dele, porque assim vivendo, as lutas vão vir, mas vai ser vitória sobre vitória. Toda luta que se levantar vai ser uma vitória que você vai contar e o nome dele vai ser glorificado. A fama dele percorreu toda a Galileia e a fama dele vai percorrer toda a Carapicuíba. Em nome do Senhor Jesus, o nome dele vai ser glorificado através da tua vida, da tua casa, da tua família. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé que nós vamos orar. Quando Jesus liberta este homem, Ele dá uma nova vida a este homem. Talvez esse homem já tivesse perdido a família há tempos, já tivesse perdido o emprego. Ele estava na igreja, não é? Jesus o libertou. Eu não sei quais são os levantes que você tem vivido. Eu sei de uma coisa, Jesus quer operar na sua vida. Jesus quer fazer milagres, Ele não mudou. E nós vamos orar. Ele, o Senhor Jesus, nos dá poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Nós não podemos aceitar a atuação do inimigo. A Escritura deixa claro, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Se você der 1 milímetro, o diabo vai entrar. Você não pode dar espaço nenhum para ele.
E esse espaço, preste atenção, pode ser aqui dentro, viu? Esse espaço pode ser aqui dentro. Esse espaço pode ser através de algo que você viu e não devia ter visto. E porque viu, ainda não se arrependeu nem pediu perdão. Esse espaço pode ser através de palavras de maldição que você proferiu e depois não as revogou, muito menos trouxe palavras de bênção. Não podemos ceder 1 milímetro de espaço ao inimigo, pelo contrário. Nós temos que nos encher do Senhor. Na nossa boca não pode jorrar maldição, mas bênção. Aquilo que sai da nossa boca tem que estar alicerçado nessa palavra. Nós temos que estar instruídos aqui. Nós temos que estar com a espada afiada. Nós temos que saber aplicar e viver a palavra. O inimigo não vai dar moleza para você, não. Não pense você que ele vai dar moleza. Muito menos fique com medo quando alguém, porventura, lhe disser: o diabo está furioso com você. Ele sempre vai estar. Se você andar com Deus, ele sempre vai estar furioso com você. Não tenha medo disso, não. Se preocupe se você ouvir: o diabo está te amando. Aí o negócio está feio para você, não é? O diabo está furioso, quer te destruir. Que novidade. Que novidade. Todo aquele que faz a vontade de Deus, que anda com Deus, o diabo vai estar furioso, vai se levantar. Agora, se você permanecer nessa palavra, se você for ensinado, instruído e principalmente viver o que aqui ensina, nenhum mal vai ter poder sobre a tua vida. Vai ter libertação completa, vai ter paz completa, vai ter a bênção de Deus, porque o Senhor deixou claro que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida como abundante. Ele tem essa vida abundante para você. Ele tem essa vida plena para você. Ele tem essa vida maravilhosa para você. Tudo isso está nele. O inimigo pode até se levantar, mas vai ser para cair em nome do Senhor Jesus. E todo levante contra ti não vai prevalecer. Amém? Creia nisso. Ainda que o inimigo tenha preparado os dardos inflamados, vão ser destruídos. Ainda que o inimigo tenha forjado ferramentas, vão ser despedaçados, porque o Senhor vai estar contigo e te guardar, e te livrar e te dar vitória.